E são nossos convidados António Rodrigues, do PSD, Rui Afonso, do Chega e João Torres, do PS. Aos três, muito boa noite e obrigado por estarem connosco aqui no 360. Rui Afonso, é um programa que vai ao encontro do Chega. Antes de mais, boa noite António, boa noite João, boa noite a todos os telespectadores que nos estão a ver lá em casa. Não é. E é engraçado que o Luís Montenegro cometeu exatamente o mesmo erro que cometeu em 2024. Vão viabilizá-lo. Nós vamos viabilizá-lo. Mas repare, aquilo que foi feito foi uma amálgama de medidas em que pegou em 27 medidas do Chega, 25 medidas do PS, sem consultar, sem articular com nenhum partido e lançou-as no programa do Governo. Ou seja, não era isso que nós queríamos. Nós queríamos era um documento que, no fundo, definisse o rumo do futuro do país. E isso não aconteceu. Portanto, basicamente aquilo que aconteceu, e foi claramente dito, aliás, por Hugo Soares, é que aquele documento não poderia ser, digamos, de alguma forma refutado pela oposição, porque continha lá medidas da própria oposição, o que eu acho verdadeiramente lamentável. Portanto, aquilo que nós consideramos é que o documento devia cada vez mais ser a representatividade das necessidades e dos desafios futuros do país e que não estão lá incluídos. Há muitas das coisas que nós defendemos que não estão lá incluídas. Rui Afonso, é preciso essa reforma do Estado? É preciso menos Estado? Eu acho que é preciso coragem política para implementar uma reforma do Estado. Tudo partirá, sobretudo, através... E ela não está neste programa? Está, mas eu acho que é um documento muito lírico, sinceramente. O próprio programa do Governo é um documento lírico. Aquilo... um pouco mais, porque já há pouco falava dessa forma mais abrangente. Fala-se de muitas coisas, sem, por exemplo, concretizar uma auditoria funcional à administração pública. Ou seja, há um conjunto de decisões que são tomadas ao nível do programa do Governo que eu pergunto com que base é que elas foram tomadas. Nós não temos falta de pessoas na administração pública ou excesso de pessoas na administração pública ou no Estado. Aquilo que eu acho é que tem que haver uma reorganização do Estado. Existe um excesso de estruturas do Estado, não é? O Estado, muitas delas redundantes e muitas delas têm que ser extintas. Agora é preciso haver coragem política para as fazer, porque no meio disso tudo existem clientelas político-partidárias. E o que é que vão acontecer àquelas pessoas, enfim, que foram indicadas pelos partidos? Eu vou-lhe dar a nomeação de cargos políticos não essenciais para nós. O congelamento devia ser imediato, por exemplo. Mas há outras coisas, ou seja, pessoas que estão ao nível... E acha que isso não vai acontecer nesta intenção de reforma do Estado? Eu acho que não existe. O Governo não vai dar prioridade à questão da reforma do Estado. Eu vou-lhe ser muito sincero. Eu acho que não se vai concretizar e acho que vai ser um flop, porque existem tantos interesses, tantas clientelas que estão no âmbito da estrutura do Estado que vocês não vão conseguir mexer nelas. António, daqui a uns tempos vamos falar sobre isso novamente e eu vou-lhe provarem que não é possível com a AD conseguir implementar uma verdadeira reforma do Estado. E aquilo que é importante neste momento fazer é pegar, por exemplo, aquilo que eu já lhe falei, a primeira coisa que devia ter sido feita, que deve ser feita, uma auditoria funcional à administração pública para perceber exatamente o que é que está mal. Depois, há um conjunto de estruturas que têm que ser mexidas, têm que ser escrutinadas nas suas estruturas, nos seus órgãos diretivos, ao nível da sua estrutura técnica, para perceber. Repara, existem 645 entidades públicas. 645, estamos a falar de centenas, se calhar quase duas centenas de institutos, observatórios e fundações. É preciso nós percebermos exatamente o que é que elas estão a fazer ali. Estamos a falar que... Mas isso não é também o que temos ouvido nos últimos anos, independente do partido que está no governo. Mas nesse sentido também não é muito diferente... Tem havido um aumento da digitalização. O que está a dizer em nome do Chega, não é? Claro, mas é preciso que... Repara, a diferença não está em nós colocarmos estas intenções. A diferença está na sua implementação. E isso é que é o mais difícil. Como é que se entende que ao longo dos anos tem havido uma maior digitalização dos serviços públicos e continua a aumentar o número de funcionários públicos? Neste momento serão à volta de 755 mil funcionários públicos. Explique-me porquê. Portanto, tudo isso é preciso nós percebermos exatamente o que é que vai acontecer. E acredite, isto tem a ver sobretudo com redes que estão criadas ao nível da administração pública, ao nível do Estado, que não é possível mexer. Redes de interesses estão alocadas aos partidos que tiveram nos últimos 50 anos de governação, quer PSD, quer PS. Eu sei que isto custou ouvir, mas é verdade. Se houver coragem política para o fazer, para cortar a direito, nós somos o primeiro a fazê-lo. Aliás, o Chega será o único, se nos derem a oportunidade de fazer uma verdadeira reforma do Estado. Nem PSD, nem PS vão conseguir fazer. Se essa reforma for feita, o Chega tem a coragem de ir aplaudi-la ou vai encontrar desculpas para dizer que não foi feita como vocês queriam que fosse? Feita. Aliás, todo o programa, repara, todo o programa é lírico. Quando existem comentadores que dizem claramente, a maioria dos comentadores, que se a AD conseguir concretizar 10% do programa já é muito na sua legislação.
legislatura. O que é manifestamente um programa que está completamente fora da realidade, irrealístico. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é... O Chega estará do lado do PSD se vir essa vontade. Nós estamos no lado do PSD para cortar a direito, para tornar o Estado mais eficiente, sem interesses político-partidários, para tornar o Estado mais eficiente, mais eficaz e que tenha menos carga para, digamos, para o PIB. Neste momento o Estado português representa mais de metade do PIB português, de tudo o que é produzido no nosso país. Isto é brutal, é uma brutalidade. João e António, deixa-me também ouvir o Rui Afonso. Não, eu acho que se está aqui a debater situações que também são importantes, mas não são basilares para o programa eleitoral, acho que para o programa do Governo. Eu acho que, por exemplo, a questão do IRC para nós é uma questão preponderante e que, por exemplo, o PSD propõe uma descida para os 17%. Poderá ter problemas na sua implementação. Aliás, viu-se o que aconteceu em 2024, em que mas terá a ajuda do Chega nesta... Terá, obviamente, nós entendemos que é preciso baixar a carga fiscal, quer sobre as empresas, quer sobre as famílias. E quanto a isso, seremos peremptórios sobre essa matéria. Aliás, até acreditamos que o próprio programa do Governo é pouco ambicioso sobre essa matéria. Mas, portanto, relativamente ao combate à evasão e à elusão fiscal, por exemplo, também não tem... São matérias que nós também defendemos muito. O combate à corrupção também não existe. Enfim, não existe grande referências a essa matéria. Portanto, há um conjunto de situações que nós queremos trazê-las a público e enfim, são bandeiras nossas que nós vamos ter que as defender e vamos ter realmente lutar para que elas sejam aprovadas. Perguntar também, o Chega será parceiro do PSD em relação à imigração? O PSD, a AD, o Governo diz que quer que seja regulada, ou, por exemplo, na revisão da atribuição do rendimento social de reinserção, que também está no programa. Aliás, está em linha com aquilo que o Chega defende. Exatamente, nós queremos propor uma CPI exatamente no âmbito da atribuição de vistos de residência, de nacionalidade, vistos de permanência, desde 2017 até agora, para perceber exatamente se realmente foram cumpridos todos os critérios que deveriam ser cumpridos e que, digamos, propiciaram uma chamada imigração descontrolada. António, deixa-me só acabar e, entretanto, o António já fala. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, eu acho que a imigração... Nós podemos acabar com este tabu rapidamente da imigração, que realmente é a fonte de alguns problemas que existem no nosso país. A pressão que existe no nosso SNS, a pressão que existe sobre as nossas escolas, a pressão que existe sobre a habitação, tem origem também na questão da imigração. A questão do aumento da criminalidade também tem origem e do aumento da insegurança. Aproxima-se das intenções do Chega. É verdade, João, é verdade. Isso é mentira, peço desculpa. É verdade. E então, está mais comprovado. Próprio. Não é possível... Repare, próprio como? Através do RASI. Vai mostrar os dados do RASI. Um documento que não refere a nacionalidade, nem etnia, nem raça. Mas vai como é falar que no RASI. consegue provar quando tem o Diretor Nacional da Polícia Judiciária a dizer publicamente que não existe nenhuma relação entre o aumento da imigração e a criminalidade ou a falta de segurança? Posso lhe fazer uma pergunta? Consegue contradizer isso? Fazer uma pergunta? Como é que o Chega ouviu isso por parte do Diretor Nacional da PSP? Ouviu isso por parte do Comandante-Geral da GNR? Como é que contradiz isso? Estou-lhe a perguntar se ouviu ouviu isso. Diferentes. Não ouviu, obviamente que não são ouviu. São órgãos diferentes, João, têm a natureza convença-se de uma coisa. O que eu quero saber é o seguinte. João, como é que fundamenta num país que em pouco... Não fundamenta. João, num país que tem mais de 20% de população, é normal que... lança um anato. Deixa-me acabar. Deixa-me só dizer isto. Num país onde existe mais de 20% de população, em que muitos deles vêm de origens culturais completamente diferentes, tem uma forma de abordar a sociedade de uma forma completamente diferente, tem que haver mais criminalidade. Desculpe, isso é tem que haver mais gravíssimo. Desculpe, isso é claríssimo como água. António, é claro, ouça, veja os jornais todos os dias, analise a imprensa todos os dias. Isso é gravíssimo. Está a falar em relação a uma percepção que então quer dizer que há culturas que são criminosas. João António, Rui Afonso está a falar em relação a uma percepção que tem, não há não é uma percepção, é uma realidade que tem que ser assumida. E enquanto nós tivermos... Não existem dados em concretos que não comprovem... O RASI não existe. Sobre a criminalidade. Desculpe, existe sobre a população... Sobre a criminalidade. Mas em relação... Não, o RASI não refere nem nacionalidade, nem raça, nem etnia. Deixe-me voltar à pergunta. Ou seja, em relação ao programa do Governo, aproxima-se às medidas que o Chega defende. Nós temos que tomar uma decisão muito assertiva, muito concreta sobre a matéria da imigração. Terá aí o apoio também do Chega. Nós temos situações na Europa... Ou seja, Bruxelas, mais de 70% da população já é população imigrante. Temos várias capitais europeias em que a maioria da população já é população imigrante. Mas as medidas do Governo que existem em relação à imigração terão o apoio do Chega? Terão o apoio, sim, e têm que ser reforçadas, porque essas não chegam. Nós estamos aqui para realmente...
no fundo, concretizarmos essa matéria, que é uma bandeira nossa e que nós temos que combater, porque realmente está na origem de vários problemas sociais que existem neste nosso país. Tropeçam normalmente na realidade. Agora, deixa-me só outra situação que para mim também me parece muito importante relativamente às empresas. Há questões que, para mim, geram aqui assincronias na própria AD e no próprio PSD. Nomeadamente, por exemplo, a questão do apoio às empresas, no apoio ao crescimento económico, que é preciso, porque realmente é preciso nós reduzirmos a fiscalidade para atrairmos investimento. Agora, há questão, nomeadamente, a criação de empresas. Agora, repare uma coisa, nós tivemos aqui, é a pretensão do PSD eliminar a derrama municipal e reduzir a derrama estadual. Nós propusemos, em sede do Orçamento de Estado de 2025, a redução da derrama estadual em 2 pontos percentuais, em 2%. O que é que aconteceu? O PSD votou contra e agora está a propor exatamente isso. A questão da eliminação da derrama municipal é uma receita que é afeta às autarquias locais. Eu pergunto, quem é que vai compensar essa falta de receita que as empresas vão deixar, ou que as autarquias locais vão deixar de ter? Propuseram isso no ano passado? Não, então não estavam preocupados com isso no ano passado, estão este ano? Nós não propomos... Não. Eu disse a derrama estadual. A derrama estadual, António. E a derrama estadual, nós propusemos a redução em 2% no último Orçamento de Estado, de 2025, e vocês votaram contra. E agora estão a propor exatamente a redução gradual da derrama estadual. Portanto, há aqui uma assincronia, há aqui uma desconformidade que realmente a AD tem que perceber exatamente para onde é que quer ir, qual é o caminho que tem que tomar. Agora, sem dúvida que a redução fiscal nas empresas e nas famílias é importantíssimo realmente para o crescimento económico. Relativamente à demagogia que se faz da associação à imigração, dos fenómenos de insegurança ou de fenómenos de outra natureza, eu acho que é a obrigação moral dos portugueses e, aliás, dos políticos em primeiro lugar, mas seguramente uma obrigação coletiva da sociedade, dizer quando é que essas linhas vermelhas argumentativas são ultrapassadas no campo e no domínio da política, e o Chega tem-no feito reiteradamente. E é preciso dizer sim, imigração com regras, sim, imigração com controlo, mas também, sim, imigração com inclusão e com humanismo, e rejeitando utilizar-se vidas humanas, para fazer política, porque essa é a demagogia que a extrema-direita tem feito. Eu gostaria de terminar só para reiterar, foi aqui várias vezes, o João disse que eu estava a mentir, para dizer o seguinte, a manifestação de interesse, aliás, a própria diretora do CEF... Desculpe, agora estou a falar. Não, está a falar porque a própria palavra para reiterar o quê? Foi um flop. Enfim. Nunca deveria ter acontecido. Aliás, a própria diretora do CEF, na altura, disse isso claramente. E, portanto, e o próprio ex-secretário-geral do Partido Socialista admitiu que foi um erro. Agora vem para cá o João Torres dizer, não, afinal, devia ter acontecido, mas devia ter sido parado a tempo. Como ardeu João Torres. Isso foi um crime de lesa pátria. A manifestação de interesse foi um crime de lesa pátria que vocês fizeram. E digo-lhe isso claramente. Eu digo-lhe mais. Sabe o que é que eu acho muito importante? A manifestação de interesse foi um crime de lesa pátria. Deve ouvir, eu já lhe disse que defendo uma imigração com regras, foi isso que levou uma imigração que cumpra escrupulosamente as regras de todos, e que seja inclusiva e humanista, somos a segunda força política. Eu acho que a posição de todos já ficou bem clara. Só para terminar, sabe porque é que tem que ouvir mais os empresários também? Porque nós, para a economia crescer... Não tem nada a ver com a manifestação de interesse. Não tem nada a ver com a manifestação de interesse. Vocês estão todos a falar em Simundo. João, não enganes portugueses. Ninguém nos está a ouvir. Eu agradeço a todos a presença aqui no Notícias. Muito obrigado. Boa noite e obrigado a todos.